Então, hoje, o LDB apresenta doenças hepáticas e a pandemia. Com a palavra, eu vou passar à doutora Andréa Dória, que vai iniciar falando um pouquinho da sua especialização e do seu trabalho. Ela já esteve com a gente aqui presente, moderando, né, a apresentação da doutora Maiara sobre pediatria e Covid, e hoje ela vai ser a palestrante do dia. É o prazer de apresentar a doutora Andréa Dória. Muito boa noite, Ana, boa noite a todos. É um prazer também estar aqui com você nessa última live. É uma honra encerrar essa série com você. E antes da gente começar, eu queria te parabenizar por essa iniciativa, né, de levar informação nesse período de tanta angústia, de medo, de incerteza. A informação é a melhor arma que a gente tem. Então, parabéns por essa iniciativa. Obrigada. Bom, você quer que eu fale um pouquinho, né, sobre a minha prática clínica? Eu sou hepatologista, eu trabalho no Hospital Universitário da Universidade de Pernambuco e também no Hospital Português e coordeno a parte clínica do transplante de fígado do Hospital Português. Então, as pessoas devem estar perguntando o que fígado deve ter relação com Covid, tem relação com a pandemia. Então, hoje a gente vai abordar isso, né, perguntando e recebendo as respostas da doutora em vários aspectos. Para começar, é ideal a gente entender qual é a função do fígado no organismo. Andréa, você poderia falar um pouquinho sobre o fígado e a função que ele desempenha no organismo? Sim, claro. O fígado é um órgão vital. Sem ele, a gente não consegue viver, tá? Ele fica localizado na parte superior direita do abdômen e pesa em torno de 1,5 kg a 1,8 kg no adulto. Ele é importantíssimo, ele tem inúmeras funções no metabolismo e, principalmente, ele processa nutrientes que são absorvidos no intestino. Então, carboidratos, gorduras, proteínas, além de armazenar vitaminas. Ele também transforma materiais para o que a gente precisa para a nossa economia, como, por exemplo, as proteínas da coagulação sanguínea. E secreta a bile, que nos ajuda na digestão das gorduras. Além disso, ainda metaboliza várias substâncias do sangue, né, desintoxicando o sangue. Ou seja, é um órgão multifuncional, importantíssimo para o organismo, né? Se a gente pudesse comparar, ele é mais ou menos como uma fábrica, uma grande fábrica, e ao mesmo tempo uma usina produtora de energia e recicladora, vamos dizer assim, né? Limpando o sangue de toxinas como drogas, álcool. Entendo. E aí, um órgão tão importante como esse também sofre lesões durante a infecção, né? Durante a Covid? Pode acontecer, né? O acometimento hepático na Covid pode ocorrer. Normalmente, a gente vê isso através de alterações laboratoriais. Até metade dos pacientes com Covid podem apresentar elevação de pelo menos uma das enzimas do fígado. Mas, normalmente, esse acometimento ele é leve e transitório. Normalmente não existe sintoma associado à alteração hepática, e esse acometimento, essa lesão do fígado, ela é transitória. Na medida em que o paciente se recupera da Covid, ele também vai se recuperar dessa lesão hepática. Eventualmente, é raro, pode acontecer do paciente ter uma lesão mais grave com elevações de enzimas hepáticas acima de 5 vezes o valor normal. Mas isso não é muito frequente, é raro. Vamos, então, detalhar um pouquinho mais isso. Assim, quais são, né, os potenciais mecanismos de lesão hepática que acontecem durante a Covid? A gente já sabe que existe um receptor, né, no qual o vírus se liga para entrar na célula. Esse receptor ele está presente no fígado, especialmente no epitélio biliar. Então, cogita-se que possa haver uma agressão direta do vírus lá nas células hepáticas, mas isso não está definitivamente comprovado, né?
existem outras situações que podem levar à agressão hepática, como, por exemplo, toxicidade por drogas utilizadas no tratamento da COVID, ou uma queda muito importante da pressão arterial, levando à isquemia do órgão. Então, quando existe falta de suprimento sanguíneo, existe falta de oxigênio para o fígado e ele pode sofrer com isso também. Então, todas essas situações e também a síndrome inflamatória relacionada ao COVID, eventualmente tromboses em pequenos vasos do fígado, também podem levar à agressão hepática. Então, são vários os mecanismos. Então, não é um órgão que é o foco direto de atenção, a princípio, de um paciente que está com COVID, mas pode ele participar de todo um quadro de gravidade, né, desse paciente, de alguns pacientes, vamos botar dessa forma, né? E perfeitamente. Essa gravidade de acometimento hepático, você poderia mais ou menos esclarecer como seria um quadro de um paciente que está afetado com gravidade em COVID, associada a acometimento hepático? Eu queria só frisar o que você acabou de falar, que isso é muito importante, né? Parece que o fígado não é um órgão-alvo na COVID, assim como é o pulmão. Então, normalmente, o paciente vai apresentar apenas alteração discreta das enzimas do fígado. Então, quando a gente avalia um paciente com alteração hepática na COVID, ele normalmente não tem sintoma nenhum, e quando você olha o laboratório dele, ele tem alteração das enzimas hepáticas, especialmente as transaminases. Mas essa alteração geralmente fica em até 2 vezes o limite superior da normalidade. Nos casos mais graves é que pode haver uma elevação mais grave dessas enzimas com repercussão clínica. Inclusive, pouquíssimos casos foram relatados de insuficiência hepática aguda, mas é realmente uma situação muito rara. Vale a pena a gente lembrar apenas que nos sintomas iniciais da COVID, o paciente pode apresentar sintomas gastrointestinais ou hepatobiliares, sem sintomas respiratórios. Então, o paciente pode apresentar dor abdominal, desconforto abdominal, ele pode apresentar náusea, vômitos, ele pode apresentar diarreia. Então, são sintomas mais ligados ao aparelho gastrointestinal e hepatobiliar, e, às vezes, não tem sintomas respiratórios associados. Então, do ponto de vista clínico, é isso que pode acontecer no quadro da COVID. Então, você falou uma coisa que é bastante importante aí, acho que deve chamar bastante atenção disso, né? Que é a relação de, muitas vezes, o quadro hepático aí não é um quadro que foi originado pelo vírus em si, pelo SARS-CoV-2 em si, e sim pelo uso de medicamentos, né? Para tentar controlar ou proteger esse paciente de um agravamento. Muitas vezes ele recebe uma sobrecarga de medicamentos. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Eu acho que é muito importante, porque muita gente, eu quero, né, esse medicamento, aparece, já compra, já toma, né, para tentar se precaver, e isso é muito danoso, né, isso é muito perigoso. Na verdade, várias medicações utilizadas para o tratamento da COVID pode levar a hepatite medicamentosa. Como exemplo, a gente tem a cloroquina, a azatioprina, a azitromicina, que é um antibiótico bastante utilizado na COVID, além dos antivirais. Aqui no Brasil não foi muito utilizado, mas no exterior foi bastante utilizado, o Remdesivir. Todos eles podem levar a hepatite medicamentosa. E é muito difícil estabelecer uma relação de causalidade entre lesão e uma droga específica, porque, na grande maioria das vezes, essas drogas são utilizadas em combinação na COVID. Agora, em relação a drogas que não são prescritas pelo médico, né, a gente tem também a possibilidade de lesão hepática com substâncias que a maioria dos pacientes não encara como remédio. Então, por exemplo, chás, ervas, suplementos alimentares. Então, tudo isso pode levar à lesão hepática, à hepatite medicamentosa. Então, é preciso lembrar disso e saber que essas, por exemplo, chá verde, né, cava-cava, confrei, todas essas ervas, elas podem levar à hepatite medicamentosa. E os suplementos alimentares, principalmente aqueles que têm termogênico, né,
para a melhora do condicionamento físico, ganho de massa muscular, podem levar também à lesão hepática. Tem também os suplementos à base de proteína que podem estar contaminados com hormônios androgênicos. E essa contaminação levar à lesão hepática. Então, você falou uma coisa que é muito importante, quando você falou de chás, aí eu acho que muita gente deve ter ficado assim, em dúvida, né? Eu não posso mais tomar chá, quer dizer, a gente toma café diariamente, né? E não deixa de ser um chá, né? Então, quando você falou de chá, você está falando desses chás que são medicinais e que as pessoas tomam numa concentração maior, né? Você não está falando de uma camomila, de um... Não. Todo dia tomo uma camomila para dormir. Isso não teria problema, né? Não. O que eu estou dizendo é aquele uso mais frequente e exacerbado de algumas ervas que podem ser hepatotóxicas. Na verdade, existem mais de 100 ervas que podem lesar o fígado. Mais de 100. Mas isso acontece no percentual pequeno de pessoas, né? Isso tem um pouco a ver com a sensibilidade de cada um para aquela substância. Mas é claro que você pode tomar o seu chazinho de camomila, de erva doce, chá mate. Tem que tomar cuidado com o uso excessivo desses que são mais frequentes de lesar o fígado, né? Que são esses que eu falei. Confrei, cava-cava, chá verde, Herbalife. Boldo, tranquilo. Boldo é tranquilo. Boldo, muita gente está passando mal, muita gente está passando mal, ela logo com boldo. E em relação a outras medicações, por exemplo, uma que sempre perguntam é o acetaminofém, né, que é o nosso famoso paracetamol, é um analgésico bastante utilizado, e ele é seguro nas doses habituais. Então, ele causa um tipo de lesão relacionada à dose. Se você só vai ter lesão hepática com paracetamol se você tomar uma dose muito acima daquela que é recomendada. Então, assim, você pode usar paracetamol com tranquilidade. Muita gente não tem febre, uma febre que prolonga por tanto tempo e tão forte assim, mas em dengue, muita gente já teve, né, problemas hepáticos por conta de paracetamol, porque a febre não baixa, a pessoa vai tomando sem controle, né, de quantidade e de período certo para tomar, né, o medicamento, né? Isso, mas as doses recomendadas, com intervalo recomendado, é seguro. Eu acho que, assim, você como hepatologista, né, e também o pessoal da área renal, mais do que qualquer um pode dizer, que a diferença entre medicamento e veneno é dose, né? Isso aí. Bom, aí a gente, durante a pandemia, não tem só a questão da Covid, e vamos aproveitar você aqui para falar, né, das doenças hepáticas como um todo, né? E falou de fígado, falou de doença, acho que muita gente já pensa na cirrose. Você poderia aproveitar, né, que a gente está aqui falando da parte hepática e falar o que é a cirrose, quais são as causas, quais são os sintomas? Bom, então, a cirrose ela é a fase final de qualquer doença hepática crônica. Então, qualquer que seja o motivo que inflame o fígado cronicamente, vai desencadear um processo em que é gerado uma cicatriz no fígado. E essa cicatriz ela vai tornando o fígado endurecido. E ele vai perdendo função, vai deixando de funcionar adequadamente. Então, isso é que é a cirrose. Então, as causas mais comuns no mundo ocidental são a esteatose hepática, que é a doença gordurosa não alcoólica, a doença alcoólica do fígado, a causada pelo álcool, e as hepatites virais crônicas, hepatite B e hepatite C. Então, se o paciente com cirrose, ele pode não apresentar sintoma nenhum. As hepatites crônicas também podem evoluir de forma assintomática, ou seja, sem sintoma, ou com sintomas muito leves e inespecíficos, e a pessoa não sabe que está doente. Quando ela fica com cirrose, ela pode apresentar quadros de descompensação. E os mais frequentes são a hemorragia digestiva alta, que é caracterizada por vômito de sangue ou por fezes enegrecidas, o aumento do volume abdominal, que é a ascite, água na barriga,
E a encefalopatia hepática, que é um quadro de confusão mental, de lentificação do pensamento, de lentificação da mobilidade do paciente, alteração do sono, tudo isso relacionado à descompensação da doença hepática crônica. Nossa. E a pandemia influenciou nisso, doutora Andréia? Houve uma assistência maior ou menor aos pacientes com cirrose? Vocês conseguiram detectar mudança nesse perfil? Definitivamente, Ana. A pandemia ela alterou e muito a qualidade da assistência a esses pacientes, porque duas coisas aconteceram principalmente. A primeira é que muitos serviços precisaram suspender o seu atendimento eletivo, os ambulatórios e consultórios. Eles foram suspensos, né, por um período relativamente longo. Em muitos municípios já voltaram a atender, mas ainda com uma quantidade de pacientes limitada, não como era antes da pandemia. A outra coisa é que os pacientes muitos pacientes ainda estão com medo de procurar o serviço de saúde, medo de se expor, de se infectar. E aí o que acontece? Muitas vezes eles estão descompensando em casa, apresentando esses sintomas que a gente acabou de conversar, e estão se sentindo mal, a barriga está crescendo, não está com assim, um sono muito intenso, está um pouco confuso, e não procura o hospital com medo de se contaminar. E isso pode piorar a evolução do quadro do paciente. Mas, como eu disse a você, né, aqui mesmo, onde eu trabalho, a gente já voltou a atender os pacientes, graças a Deus, e a gente está tomando alguns cuidados, tá? Então, quais os cuidados que a gente deve tomar para voltar a esse atendimento? O primeiro é o uso de máscara, isso é fundamental. Então, se o paciente vai sair de casa, ele deve usar a máscara e o médico que está atendendo da mesma forma. A higienização frequente das mãos, né, disponibilização de álcool gel em todos os ambientes do hospital. Evitar aglomeração dentro do hospital, então os ambulatórios estão com um número limitado de pacientes, para que eles não fiquem muito juntos na sala de espera, e a gente está procurando fazer o atendimento com o horário espaçado entre um paciente e outro, para que o consultório seja limpo, né, e desinfetado antes do próximo paciente entrar. Então, tomando todos esses cuidados, a gente está conseguindo voltar a atender. Nesse período também, a gente deixou de fazer alguns exames tipo ultrassom e endoscopia, e é possível que a gente atrase um pouquinho esses exames. Mas todo paciente com cirrose, ele tem um risco aumentado de câncer de fígado, câncer primário de fígado. Então, ele deve realizar pelo menos 2 vezes por ano um ultrassom. Nesse período da pandemia, esses exames estão atrasados em torno de 2 a 3 meses, e isso não tem problema, desde que agora a gente devagarzinho volte a realizá-los, coloca tudo em ordem, eu acho que até o início do ano que vem. E as endoscopias para vigiar as varizes de esôfago, que podem acontecer também na cirrose, que são as responsáveis por esse sangramento digestivo. Nesse período da pandemia, deixaram de ser realizadas em muitos pacientes, porque o risco de contaminação por aerosol era muito alto. E agora a gente está voltando a realizar com esses cuidados que a gente comentou. Agora, os pacientes com doença descompensada ou com câncer de fígado já diagnosticado não podem ter nenhum atraso, nem nos seus exames, nem no seu tratamento. Então, eles devem ser atendidos com prioridade durante a pandemia e após a pandemia. Não podem esperar. Inclusive, em julho, né? Julho é conhecido como o Julho Amarelo, né? E aí seria interessante, para reforçar isso que você está falando, explicar o que significa, né, Julho Amarelo. Eu até tentei botar um amarelo aqui, mas não está muito não, né? Era assim, para fazer um pouco de campanha. Então, Ana, o mês de julho ele é dedicado ao combate às hepatites virais.
E nesse mês, o mês de julho, né, diversas atividades de educação e de prevenção são realizadas, além de ações de estímulo ao diagnóstico e ao tratamento das hepatites. Nesse ano de 2020, infelizmente, a gente não pôde fazer muitas campanhas de testagem, porque estava todo mundo isolado em casa, mas muitas atividades de educação continuada foram realizadas pelas redes sociais, pela internet. E tem muito material disponível também, né, no site da Sociedade Brasileira de Hepatologia, num site chamado Tudo sobre o Fígado, que é bastante informativo para a população. Tem explicação de várias doenças hepáticas e também das hepatites virais, que é o foco do Julho Amarelo. Como é que surgiu essa história do Julho Amarelo? Em 2015, a Organização das Nações Unidas, a ONU, lançou a Agenda 2030, né, para o desenvolvimento sustentável do planeta, que tinha lá, em um dos seus objetivos, né, um combate às hepatites até 2030. Então, em 2016, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fez um chamado global para a eliminação das hepatites B e hepatite C até 2030 e estabeleceu algumas metas de prevenção e tratamento para que em 2030 a gente tivesse uma redução de morbidade, de mortalidade relacionada a essa doença. Então, com essas metas alcançadas, a gente poderia reduzir em 90% o número de novas infecções e a gente poderia reduzir em 65% a mortalidade por essas doenças em 2030. O Brasil, como é signatário, né, da Organização Mundial da Saúde, em 2017 lançou, então, o plano de eliminação da hepatite C, com várias ações direcionadas a tratamento e prevenção de hepatite C e também hepatite B. Como a gente está assim, com esses problemas, principalmente em 2020, a gente não vai conseguir provavelmente alcançar a meta em 2030, mas a gente vai correr muito atrás. A gente está um pouquinho atrasado, mas a gente vai correr bastante atrás dessa meta. Então, assim, quais são as principais ações, né, que o Julho Amarelo tenta isso estimular? A ampliação da cobertura vacinal para a hepatite B na população acima de 20 anos, né, incluindo as gestantes, para evitar a transmissão da hepatite B da mãe para a criança, o aumento do diagnóstico e do tratamento da hepatite B e prevenção em todas as etapas da linha de cuidado na hepatite C para diagnosticar e tratar a hepatite C em todos os pacientes infectados, porque a hepatite C tem cura. Uhum. E a cura ela é alcançada hoje em mais de 95% dos pacientes tratados. Então, o problema é que você não sabe, né? Se você está infectado, geralmente a doença é silenciosa e você não sabe, tem que fazer o teste. Então, era justamente o que eu ia agora perguntar para você. Quer dizer, você falou de hepatite A, B, C, eu acho que a gente pode até detalhar isso mais um pouquinho, mas antes disso, acho que todo mundo já pergunta assim, será que eu tenho? Né? Será que eu tive? Será que alguém que está próximo a mim tem? Quais seriam assim, os principais sintomas de hepatite aguda de uma forma geral, né? Uhum. Bom, os sintomas clássicos de uma hepatite aguda são desconforto ou dor abdominal, náusea, vômito, olhos amarelados, urina escura, lembrando a cor da Coca-Cola, e as fezes claras. Então, por exemplo, numa hepatite aguda clássica, né, com esses sintomas, geralmente o paciente ou alguém da família que é um pouco mais experiente vai pensar, olha, eu acho que você está com uma hepatite, com um problema no fígado, né? Então, o problema é que a maioria dessas hepatites virais, os sintomas são muito leves e inespecíficos ou inexistentes. Então, hepatite A aguda, na criança, ela é muito leve. Então, muitas crianças tiveram hepatite A e não sabem que tiveram. Só vão saber quando realizam o teste. No adulto, a hepatite A pode ser bastante sintomática, se você pega na fase adulta, e pode ser até bastante grave. Por isso que é importantíssimo tomar a vacina da hepatite A. E a vacina da hepatite A, Ana,
ela é disponível de graça pelo SUS. Pra Até adulto. 5 anos. Não, até 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade é de graça. Agora, a vacina da hepatite B, ela é de graça pelo SUS em todas as faixas etárias. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos podem tomar a vacina. E são vacinas super seguras e muito eficazes, protegem contra a doença e as suas complicações. Então, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre vacina, mas, assim, acho que, de novo, tem algo mais importante aí para começar essa conversa. Como se pega? Como é que eu posso adquirir hepatite A, B ou C? Na verdade, eu não quero adquirir. Como eu posso evitar, né? Isso mesmo. Estratégia. Então, a hepatite A, ela é transmitida por água ou alimentos contaminados pelas fezes de um doente. Então, você pode adquirir hepatite A consumindo uma água não tratada, por exemplo, ou consumindo um alimento que está contaminado com as fezes de um doente, por exemplo, por manipulação das mãos não lavadas. Então, é bastante importante que todos consumam água tratada e que tenham cuidado de tratar os alimentos antes de consumi-los, aqueles que são consumidos crus, e lavar as mãos toda vez que usarem um banheiro e antes de manipular qualquer alimento. Tratar que você fala é lavar o alimento e fazer aquilo que a gente já faz para se livrar de parasitas, né? Que seria o hipoclorídrico. Isso, perfeito, é isso mesmo. Em relação à hepatite B, o vírus da hepatite B, ele é um vírus transmitido por secreções sexuais e pelo sangue. A principal forma de contaminação é pelo sexo. Então, sexo protegido é a principal forma de você se proteger de hepatite B. Ela também pode ser, o vírus também pode ser transmitido pelo sangue. Então, você deve tomar cuidado com exposição a qualquer pérfuro cortante. Então, não compartilhar lâmina de barbear, material de unha, né? Se for fazer algum procedimento como piercing ou tatuagem, ter certeza que o material está esterilizado, né? Assim, é uma doença que está muito associada ao uso de droga endovenosa por causa do compartilhamento das seringas, né? E você também tem uma muito pequena chance de se contaminar com hemoderivados, com sangue, por exemplo. Porque o controle dos bancos de sangue é muito grande, né? Mas existe um risco bem pequenininho que ainda é presente. Então, assim, na verdade, se você não teve contato com o vírus, além de você tomar todos esses cuidados, você deve tomar a vacina. E o vírus da hepatite C? Se em relação ao vírus da hepatite B ainda, é bom lembrar que pode ser transmitido, como a gente já comentou, da mãe para o seu filho, né, na hora do parto, principalmente. Por isso que é super importante que a gestante faça o teste no pré-natal. E se não teve contato, que tome a vacina. Em relação à hepatite C, né, a hepatite C é um vírus principalmente transmitido por parenteral, pelo sangue. Então, tudo isso que a gente falou em relação ao vírus B, compartilhamento de seringa, de agulha, material cortante, lâmina de barbear, de fazer a perna, né? Deve ser individual, né? Obviamente, escova de dente também deve ser individual, porque pode haver um traumazinho na gengiva. Cuidado com qualquer material cirúrgico, tem que ser bastante esterilizado, e cuidado com hemotransfusão, né? Então, também pode ser transmitido pelo sexo, mas num percentual bem menor do que a hepatite B. Sempre escutei falar que a manicure, você está falando da pessoa ter cuidado e não usar, por exemplo, material pérfuro cortante, por exemplo, na hora de fazer a unha numa manicure, né? Mas que a manicure também tem que ter cuidado. Há uma quantidade muito grande de manicures que acabam, né, se contaminando, né, no ato de todo dia estar entrando em contato com esse sangue. Mas ela se contamina porque ela tem feridas, ou seja, tem que ter uma ferida nela também. Tem que ter uma ferida nela, tem que ter o contato sangue com sangue, né? As manicures precisam ser vacinadas para hepatite B,
e tomar cuidado na manipulação dos alicates. E a hepatite B é mais frequente que a C, porque sempre que eu escutei falar para manicure, eu nunca ouvi falar cuidado com a C, mas eu escutava cuidado com a hepatite B. Então, a hepatite C tem uma circulação menor, é isso? Cuidado com a C também, Aninha. Ana, cuidado com a C também. Cuidado com a B e cuidado com a C. Sim, ok. Então, aí você tinha falado de vacina. Nós temos vacina para A, para B e para C, ou só para A e para B? Só para A e para B. Infelizmente, não tem vacina para a hepatite C. Mas, como eu te falei, o tratamento da hepatite C sofreu uma revolução nesses últimos anos. Né? A partir de mais ou menos 2014, 2015, a gente tem um tratamento super eficaz e que a gente consegue curar mais de 95% dos pacientes. Então, hoje, o Ministério da Saúde ele fornece esse tratamento de graça, desde que o paciente seja diagnosticado e encaminhado a um serviço que realize o tratamento. Então, o paciente que quer saber se tem hepatite C, procura uma unidade básica de saúde, faz o teste e de lá ele é encaminhado ao serviço para fazer o tratamento, tudo pelo SUS. Mas aí ele vai procurar porque ele já apresenta algum sintoma ou você indica que as pessoas, de uma forma geral, devam estar sempre prestando atenção em fazer exames para ver se estão ou não acometidos dessas doenças em fase inicial? Essa tua pergunta é importantíssima, né? Esse é um foco que a gente sempre procura dar nas nossas campanhas do Julho Amarelo. A hepatite C, né, qualquer pessoa acima de 40 anos deve fazer o teste para hepatite C, qualquer pessoa. E se você já teve algum desses fatores de riscos que a gente comentou, por exemplo, tomou sangue antes de 1993, que é quando começou o controle da hepatite C nos bancos de sangue, já precisou de cirurgia no passado, né? Já teve algum acidente grave que precisou tomar sangue, já usou drogas na veia, qualquer época da sua vida, ou drogas inaláveis. É um paciente que já fez hemodiálise, então paciente renal que fez hemodiálise, né? Homem que faz sexo com homem, ou profissionais de sexo, né? Pessoas que já estiveram privadas de liberdade. Todas essas pessoas precisam fazer o teste da hepatite C. Mas para a população geral, né, acima de 40 anos, a gente recomenda que realize o teste. Entendi. E outra questão assim que também eu lembrei, que as pessoas normalmente falam que hepatite C muitas vezes está associada a diabetes, ou seja, que de alguma forma a hepatite C acaba tendo como um caminho, um curso da doença, a associação com diabetes? É comum acontecer pelo menos isso? Porque, na verdade, o fígado está muito relacionado ao metabolismo dos carboidratos, né, e à resistência insulínica. Então, é isso que acaba tendo associação com diabetes. Mas o paciente com hepatite C, ele pode ter lesão renal, por exemplo, ele pode ter o que a gente chama de vasculite, que são alterações dos vasos mais periféricos ou no próprio rim, ele pode ter doença de tireoide associada, ele pode ter esteatose, que é gordura no fígado, por aí vai, tem bastante coisa. É uma doença multissistêmica mesmo, né? Tá, outra questão bastante importante, que a gente até pode voltar à questão da Covid, da pandemia, é a questão do transplante hepático no Brasil. Qual seria a principal causa do transplante hepático no Brasil? Aí você fala um pouquinho sobre isso para a gente perguntar logo depois se a pandemia afetou isso de alguma forma. Sim, assim, o transplante no Brasil ainda tem como principal causa a hepatite C. E em seguida, o álcool, a doença pelo álcool e a doença gordurosa não alcoólica, a esteatose relacionada à síndrome metabólica, que seria diabetes, hipertensão, colesterol alto e obesidade. Mas a gente percebe que, por exemplo, nos Estados Unidos,
já desde 2016, 2015, que a hepatite C perdeu esse primeiro lugar, né, como causa de transplante hepático, já está em terceiro lugar, e agora a doença alcoólica do fígado e a doença gordurosa não alcoólica do fígado são as duas principais. Então, essas doenças metabólicas relacionadas à gordura no fígado estão tomando uma importância cada vez maior no mundo como um todo. E no Brasil também vai acontecer. A pandemia deve ter alterado isso, embora você não receba os pacientes porque eles têm medo de ir no hospital atualmente, existem pacientes que estão começando o seu processo aí da patogênese porque eles estão bebendo em excesso durante a pandemia, né, em casa. O alcoolismo aumentou, né, durante esse período, né? Ana, eu acredito que sim, tá? Eu não tenho dados oficiais a esse respeito, mas eu acredito que sim, né? O consumo de álcool pode ter aumentado porque as pessoas estão mais em casa, né? Os restaurantes e bares ficaram fechados, mas você pode consumir na sua residência. Então, eu acho que isso pode ter, sim, aumentado. Outra questão mas você também... perguntava se a pandemia influenciou... nisso, que era isso que eu ia botar agora para ti. A pandemia influenciou na questão do transplante? Diminuiu, aumentou? Você tem esse dado? Tenho sim. Na verdade, o que aconteceu é que todos os programas no Brasil inteiro e no mundo todo tiveram redução do número de pacientes transplantados durante a pandemia. Tá? Então, isso infelizmente ocorreu por uma série de fatores, mas porque as doações diminuíram e você não tinha como ter certeza de que você ia ter leitos de UTI suficientes, disponibilidade de hemoderivados para esses pacientes, porque é uma cirurgia muito longa e delicada, e ainda tinha a questão da possibilidade do receptor estar com Covid, ou seja, quem está doando fígado, porque o transplante no Brasil, na grande maioria das vezes, é realizado com doador falecido, então a família doa o órgão da pessoa que acabou de falecer, e também da pessoa que vai receber. Então, a gente precisava tomar muito cuidado para não utilizar o fígado de uma pessoa que acabou de falecer e que tivesse contaminada pelo Covid, e também a pessoa que iria receber não poderia estar contaminada com Covid, porque isso atrapalha e muito o pós-operatório desses pacientes. Entendi. Mas eu até tinha aqui separado, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Você perguntou se eu tinha dados em relação à redução do número de transplantes nesse período, né? Eu tinha separado aqui... Eu procurei os dados do segundo semestre, né, os dados oficiais do segundo semestre dos transplantes hepáticos. Houve uma redução, agora eu não estou achando qual é o percentual, mas houve uma redução em relação ao ano anterior, de 2019. Que você que falou. Eu acabei de falar, mas uma redução significativa. Outra questão também que a gente pode vislumbrar, né, é que é um medo também, eu imagino, porque quando um paciente é transplantado, você falou do doador, e esse doador pode ter Covid, mas, né, e transmitir o vírus através do transplante, mas quando o paciente é transplantado, ele tem que tomar imunossupressor, e aí existe um maior risco, né, para esse paciente que está tomando imunossupressor, ou seja, vai baixar a sua imunidade, e aí ele adquirir Covid e agravar o quadro, né? Embora muitas vezes o quadro de Covid é agravado por uma resposta imune exacerbada, né? Também você está tomando imunossupressores, deve prejudicar bastante a resposta, né? Imagino. Você sabe que, interessantemente, isso a gente não observa. Então, a gente não observa, né? A gente vê que os pacientes que tomam imunossupressor não têm um quadro mais grave da doença, no Covid. Provavelmente porque os quadros mais graves estão relacionados com o que a gente chama de tempestade exacerbada, né? Uma tempestade inflamatória por uma superresposta imunológica.
E esses pacientes, então, estariam relativamente protegidos por essas medicações que diminuem um pouco essa resposta imunológica. Geralmente a gente não precisa nem suspender, nem reduzir essas medicações que são utilizadas no transplante para que o paciente que recebeu o órgão não o rejeite. Então, para que não haja rejeição do fígado, a gente precisa utilizar esses remédios. Esses pacientes podem continuar tomando suas medicações sem alterar a dose. Eventualmente, a gente precisa reduzir um pouco a dose se o paciente está internado com Covid. Aí a gente reduz um pouco e vai monitorando. Depois que passa a infecção, a gente volta para a dose habitual. Mas isso sempre com supervisão médica. Nossa, que interessante, quer dizer, talvez o tratamento até tenha protegido essas pessoas, né? De certa forma, sim. E não é o que a princípio se espera, é como eu falei, embora a gente saiba que o agravamento está relacionado a uma resposta imune exacerbada, você também não quer ficar sem proteção, né? Você não quer ficar imunossuprimido frente a um patógeno com esse potencial, né? Mas, bom... E vamos falar também um pouquinho de esteatose hepática, que você falou aí do fígado gorduroso, que as pessoas no popular falam mais fígado gorduroso. Eu estou com fígado gorduroso. O que causa essa gordura no fígado? Tem relação com a alimentação? Tem a relação com o alcoolismo? Né? A gordura do fígado pode ser perigosa? Tem o fígado gorduroso. Isso daí te coloca em risco de algumas doenças, de mais sintomas graves? Sim, então a esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, é exatamente isso que a gente está comentando. Ela é a infiltração do fígado por gordura, então fica aquele fígado gordo, né? E ela está relacionada com o consumo alcoólico exagerado, que é a doença gordurosa hepática relacionada ao álcool, ou ela pode estar relacionada ao diabetes, à obesidade, pressão alta e colesterol elevado, que é a síndrome metabólica. Então, esses pacientes, a gente diz que tem uma doença gordurosa do fígado não alcoólica. Então, são aqueles pacientes que não têm esse consumo exagerado de álcool. E aí eu acho que você vai me perguntar, o que é o consumo exagerado de álcool? Já me conhece. Bom, então, assim, essa é uma dúvida bastante comum, né? Se existe um limite, né, de álcool que a gente pode consumir por dia, ou qual seria o limite, a quantidade máxima por dia de álcool que você pode consumir que é segura? Bom, a gente sabe que existem diferentes tipos de bebida alcoólica e elas têm diferentes teores de álcool. Algumas têm mais álcool e outras têm menos álcool. Então, a gente costuma dizer que a mulher ela pode consumir 14 doses de álcool por semana e o homem 21 doses de álcool por semana, doses ou unidades. E o que é uma unidade de álcool? Uma dose de álcool. Então, uma dose de álcool seria o equivalente a um copo de cerveja ou uma taça de vinho, em torno de 100 ml. Pode ser também, né, um copo de... uma taça... de vinho. Tem taças e taças, né? Então, em torno de 100 ml de vinho e 30, 35 ml, que seria uma dose de destilado. Tá? Então, você tem que ficar nessas 14 unidades ou doses por semana se você for mulher. E 21 unidades ou doses de álcool por semana se você for um homem. Entendi. Eles podem mais, né? Tá bom. Porque o metabolismo veja, Aninha, a composição, né, corporal do homem é diferente. Né? Então o metabolismo é diferente, eles podem um pouco mais que a gente. Então, por falar, né, tem aqui uma pergunta masculina aqui do Marco Granha, sabe? Não sei se você conhece. Vinho tinto faz bem para o coração se consumido de forma moderada, mas pode causar algum problema para o fígado?
Então, eu acho que ele afirmou que faz bem para o coração, mas está perguntando de forma moderada, meio que você já respondeu, né, em relação ao fígado. Agora é importante lembrar que se o consumidor de vinho tinto já tem gordura no fígado, ele tem que tomar muito mais cuidado, tá? A gente está falando do consumo de álcool para quem não tem doença nenhuma no fígado, tá? Uhum. Agora, se você já sabe que tem gordura no fígado, você deve evitar ao máximo o álcool. Se possível, não beber nada. Se você tem gordura, nada. Se você tem gordura no fígado e é diabético, aí você não pode beber mesmo, tá? Porque isso aumenta muito a chance de cirrose e de câncer de fígado. Porque todo paciente que tem cirrose, ele tem um risco aumentado de câncer de fígado. Os pacientes que têm hepatite B crônica também têm um risco aumentado de câncer de fígado. E os pacientes que têm a doença gordurosa não alcoólica também têm um câncer aumentado, independente de ter cirrose. Um risco aumentado de câncer de fígado. Aí você falou de câncer de fígado, aí tem uma pergunta aqui também, as pessoas às vezes não têm essa noção e acho que você, como especialista da área, pode chamar muita atenção disso. A gente já falou do problema, né, quando você falou do tratamento ou prevenção para a Covid usando medicamentos, né, e usando suplementos. Acho que vale a pena agora a gente fazer um desfecho aqui, falou dos chás, mas fazer um desfecho aqui sobre justamente o uso dessas substâncias. Você falou bem do chá, falou de alguns medicamentos, mas acho que vale a pena a gente falar um pouco dos suplementos, né? As pessoas têm tomado atualmente muitos suplementos para conseguir um físico perfeito, para conseguir uma resposta maior aos exercícios que estão fazendo, né, lá na academia. E isso, imagino, com alguma frequência deve lesar não só rim, mas fígado também. Você poderia falar um pouco sobre isso? Em relação aos suplementos, o que a gente se preocupa mais são com os termogênicos, né, aqueles suplementos que são destinados ao aumento do rendimento, né, na atividade física, aumento da perda de gordura, né, durante a atividade física. A gente se preocupa com esses termogênicos que podem lesar o fígado e também com os whey proteins da vida, que podem ter contaminações ilícitas por hormônios androgênicos. Esses hormônios podem levar a gordura no fígado, a toxicidade, hepatite medicamentosa e tumores no fígado, como os adenomas e também o câncer de fígado. Então tem que tomar bastante cuidado. Que quem está falando isso é uma especialista da área, ressaltar que quem está falando isso é alguém que recebe os pacientes, né, que tem esse problema e sabe que foi causado por isso, que lê artigos científicos de outros colegas de trabalho e comprovam que o que ela está falando aí não é algo do achismo. Eu quero frisar muito isso, né? Que muita gente não quer acreditar, né? Eu quero o efeito. Ela está falando, mas talvez. Não, quem está falando aqui é uma especialista da área, muito comprometida com o trabalho dela, muito competente e que estuda bastante, que eu conheço longo time sobre o quanto ela se aprofunda nos estudos dela e quanto ela é séria como profissional. Então, e como é que você sabe que você tem gordura no fígado, né? Você pode fazer um exame muito simples, que é um ultrassom, né? Então, o ultrassom, ele detecta, né, se você tiver uma infiltração de gordura acima de 25%, 30%, ele já detecta essa gordura e você fica sabendo se tem gordura no fígado. Ana, eu queria só frisar uma coisa antes da gente continuar a conversar, que eu acho importante ainda em relação às hepatites virais B e C. Tem uma forma muito simples de você saber que você tem essas duas hepatites. Chama-se teste rápido. Então, esse teste rápido é um ensaio imunológico muito simples que dispensa qualquer estrutura laboratorial. Ele utiliza apenas uma gota de sangue e o teste é feito em 20 minutos, 15 a 20 minutos você já tem o resultado, tá? É um kitzinho que é disponibilizado na rede pública de saúde, nas unidades básicas, nos hospitais, nas maternidades, nas urgências.
Existe um... Hepatite A e B, né? Você falou A e B. Hepatite B e hepatite C. B e C. Hepatite B e hepatite C. O teste rápido para hepatite B, ele detecta o antígeno de superfície do vírus, o HBsAg. E o teste rápido de hepatite C, ele detecta o anticorpo, anti-HCV. E são testes que você realiza de forma muito simples e muito rápida, apenas um furinho no dedo, uma gota de sangue, e 15 a 20 minutos de espera já tem o resultado. Você está falando que uma pessoa pode falar, eu quero fazer esse teste, entrar lá no SUS e pedir para fazer. Isso. Ou ele tem que ter um quadro que justifique isso. Não. Ele procura a unidade básica de saúde e pede para fazer o teste. Perfeito. Então, tá. É bastante simples. Tá. Aí eu tenho duas perguntas que estão um pouco relacionadas com isso. Uma é não só com a viral, mas, né, danos hepáticos de uma forma geral. Quando o indivíduo faz o hepatograma, ele já tem ali uma ideia de como está funcionando o fígado dele, se ele está com alguma... se ele tem algum problema patológico ali a nível hepático. Eu sei que não vai detectar todas, claro, senão você não estava falando para fazer ultrassonografia, não estava falando para fazer esse teste sorológico aí. Mas, assim, de uma forma geral, o paciente fazendo um hepatograma de vez em quando já dá um bom rastreio da função hepática? Dá sim, dá, né? Nesse hepatograma, né, a gente normalmente testa as enzimas do fígado, que se estiverem elevadas, indicam que o fígado pode estar inflamado, a bilirrubina e a função hepática, que é dada principalmente pela dosagem da proteína albumina e pelo INR, que é um teste de coagulação sanguínea. O hemograma também é muito importante, porque se as plaquetas estiverem baixas, isso pode ser um sinal de doença no fígado. Então, basicamente, mas uma pessoa com um quadro desse, assim, todo normal, ainda assim, vamos frisar que é recomendado se ela está acima de 40 anos, ou ela é de um grupo de risco, ou apresenta alguns sintomas, numa dessas situações, que ela vai e faça esse teste rápido para hepatite B e C, certo? Certo, certíssimo. Tá. E aí tem uma coisa aqui bastante interessante, que é um quadro que aconteceu comigo, eu acho que vale a pena a gente frisar para as pessoas, né? Eu fui vacinada para hepatite B, então, teoricamente, na minha opinião, eu não preciso fazer esse teste para hepatite B, porque eu soroconverti já, né? Só para C. Mas o que acontece? Eu fui vacinada, eu tomei as 3 doses, são 3 doses para hepatite B, e quando eu fui testar, por acaso, eu fui testar com uma outra situação, que até você sabe, a hepatite B deu negativo, ou seja, eu não tinha convertido. É como se eu não, para quem não entende, é como se eu não tivesse tomado vacina nenhuma. O meu organismo não estava produzindo anticorpos, apesar de eu ter tomado as 3 doses. Aí eu voltei no posto e a pessoa me deu mais uma dose e falou, a gente vai tentar nessa 4ª dose. Se você não soroconverter, a gente vai começar a fazer o procedimento todo de novo, com o tempo todo bonitinho, as 3 doses, respeitando, que é importante, o período, não pode ficar muito distante uma da outra, ou seja, respeitando o período certo, você vai tomar as 3 doses, a gente vai ver. E aí eu fiquei sabendo recentemente que muita gente não soroconverte realmente nas 3 doses. Então, tomar a vacina de hepatite B e estar realmente protegida, há uma necessidade que a pessoa dê uma verificada se ela converteu. Correto? É isso mesmo, né? A gente tem um percentual, se eu não me engano, em torno de uns 20%, de pessoas que tomam as 3 doses e não apresentam a soroconversão. O que é a soroconversão? É o aparecimento do anti-HBs, o anticorpo contra o antígeno de superfície. Esse anticorpo é o anticorpo que fornece proteção contra a infecção da hepatite B. Então, o ideal é que você, depois que faça as 3 doses, você realize o teste, que é um teste também de sangue muito simples, que é o anti-HBs. E aí você vai saber se você soroconverteu, ou seja, se você está protegida.
Muito bem. Então, assim, isso não é comum para todas as vacinas, não. Tem vacina que você já soroconverte na primeira dose. Essa você tem que fazer 3. E essa a gente tem um número de pessoas que você falou aí, 20% que não soroconverte. Eu estava nesse grupo que não soroconverti em 3 vezes. Mais ou menos isso, por aí. Tem alguns pacientes que... A pessoa foi lá, se propôs a se vacinar, pensa que está protegida e não está protegida, né? Então, é importante. É isso mesmo. Bom, faltam 4 minutinhos para terminar. Não tenho mais nenhuma pergunta aqui que eu esteja visualizando e qualquer pergunta que surja depois, a gente também pode responder no chat, para o e-mail para a pessoa, basta a pessoa botar o e-mail e a gente vai responder, não vai deixar sem resposta. E eu gostaria aqui deixar você fazer as considerações finais, porque depois eu vou fazer, né, uma certa comemoração aqui, brindando com o suco de uva, embora você tenha liberado uma dose de vinho, mas como tema né, fígado, eu fiquei com medo de abusar aqui e tomar um cálice de vinho. Então vai ser um suco de uva só para brindar aqui o momento, o encontro e toda a questão da live. Mas primeiro eu quero que você faça umas considerações finais e aí eu faço a minha consideração final. Eu só quero dizer que foi muito boa a nossa conversa, eu fico feliz, né, de participar dessa última live com você, chamando a atenção para a importância da gente cuidar do nosso fígado, né? Então, vamos tratar com carinho o nosso fígado, ele faz tanto bem para a gente, né? Nossa. Então, vamos cuidar dele, né? Vamos deixar ele mais magrinho, nada de deixar ele gordo, né? Nada de encharcar ele de álcool, né? Nada de botar ele... Dá trabalho, mas não muito, porque ele trabalha demais, né? Nada de botar ele em risco, né? Para que ele continue saudável e possa nos brindar com muitos anos de vida. Com certeza. Então, eu vou pegar aqui o meu vinho, entre aspas, está aqui a tacinha, né? Eu quero agradecer, Andréia, você foi a pessoa que veio 2 vezes aqui, né? E é uma amiga de infância, que eu vi crescer como uma profissional incrível, que foi para outro estado, mas nunca a gente se afastou de verdade, a vida aproximou e afastou a gente fisicamente muitas vezes, mas não no coração. E eu acho bem simbólico você estar aqui, né, nesse final aqui das lives. Não é uma despedida para o público, como se a gente não fosse fazer mais live, a gente vai fazer. Agora, cada projeto vai fazer suas lives, vai convidar pessoas para falar do meio ambiente, de reciclagem, para falar até de questões médicas mesmo. A própria Andréia deve voltar aqui em outro momento para falar, né, com outro foco. A gente focalizou 10 lives, esse pacote, sempre fazendo alguma relação com a pandemia, né, com o Covid. Então, foi um pacote que, do início ao fim, a proposta seriam 10 lives, né? E a gente está fechando hoje aqui, vamos dar um intervalo e vamos voltar com outra proposta de tema, né? Também estou com meu suquinho de uva aqui. Para brindar. Muito bem. Então, nessas propostas de tema, sempre eu quero trazer a universidade para a sociedade. E a universidade, ela representa vários profissionais diferentes, vão desde os biólogos, químicos, físicos, médicos, enfermeiros. Então, toda a série de pessoas que eu puder trazer para trazer um pouco do conhecimento, né, acadêmico, universitário, para a sociedade, vocês podem esperar que agora o canal foi aberto. A gente não deve fazer com uma frequência de 1 por semana, porque tem outras atividades, né, que nós temos que fazer, mas com certeza vamos fazer várias e várias. E doutora Andréia Doria Batista, você está convidada para vir para outras, tá? Então a gente está só fechando aqui um ciclo, tá bom? A porta está aberta. Diga-se de passagem, a gente vai trabalhar com Covid, eu tenho fé
entendeu? Que é aquela a nossa proposta do nosso grupo. Então, a gente vai vir falar de Covid aqui, de conhecimentos que a gente vai conseguir dentro do projeto que a gente já começou a tecer em comum, tá bom? Então, muito obrigada para quem assistiu, para quem teve a paciência de assistir. Por favor, se inscrevam, por favor, deem like. Isso é importante para o projeto, para os meus alunos, para mim. Isso é importante para vocês. Com isso, a gente consegue divulgar mais. Deixem perguntas, a gente vai voltar e vai responder. E sugestões também para temas. E agradeço muito o carinho, algumas mensagens que eu recebi e todas essas pessoas que, né, nos brindaram com a sua atenção, né, nesse momento, tá? Muito, muito obrigada e saúde para todos. Andréia? Saúde! Saúde, gente. Tchau.